Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre geometria e movimentos na parte de usinagem. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Esse é o Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Se você gosta de usinagem e assuntos que rodeiam este processo, não se esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal. A usinagem feita por torneamento se baseia na rotação de uma peça em torno do seu próprio eixo, visto que esse é o movimento propiciado pelo torno. Todos nós já sabemos disso. Os movimentos podem ser classificados em geral de duas formas, como movimentos ativos e como movimentos passivos. Os movimentos ativos são aqueles que ocasionam ou promovem a remoção de material ao estarem em ação. Já os movimentos passivos são aqueles que, apesar de fundamentais para a realização do processo de usinagem, não promovem ou ocasionam a remoção de material. O processo é realizado sobretudo com dispositivos cilíndricos, mediante três movimentos diferentes que acontecem entre a peça e a ferramenta, ou seja, o torno. O primeiro movimento é o movimento de corte. Este é o principal movimento. A peça, depois de ser devidamente encaixada no torno, gira em torno do seu próprio eixo e, à medida que isso acontece, ela vai sendo cortada pela ferramenta. É uma rotação que remove os excessos da matéria-prima, que não vai ser utilizado no produto final. Esse movimento também é chamado de velocidade de corte, também conhecido pela sigla VC. O resultado sempre é medido em metros por minuto. São vários os fatores que influem na velocidade de corte, como por exemplo, a dureza do material que está sendo usinado, o tipo de ferramenta, ou seja, a pastilha que está no suporte, o acabamento superficial que se deseja no final do processo, o tempo de vida da ferramenta, o tipo de refrigeração, se há ou não, as condições da máquina, se é uma máquina rígida ou uma máquina já um pouco mais velha, e também as condições de fixação e dentre outros aspectos. Agora, como podemos calcular o movimento de corte ou a velocidade de corte? Veja a imagem a seguir. A velocidade de corte é igual a π vezes o diâmetro da peça vezes a rotação do eixo principal, isto é, a RPM, tudo isso dividido por 1000 para que a gente possa converter de milímetro para metro. Agora, movimento de penetração. É ele quem determina a profundidade do corte e, por consequência, as dimensões daquela peça. A ferramenta é pressionada contra a peça e é isso que vai regular o quão profundo será o corte. Isso definirá também a espessura do cavaco. Geralmente, cada fabricante de ferramentas já dimensiona o quão profundo é possível utilizar aquela determinada ferramenta em determinada operação, mas o operador tem liberdade para realizar esse movimento de forma manual ou automática, dependendo da potência de máquina e a qualidade exigida da superfície a ser usinada. O movimento de penetração pode ser encontrado também com a sigla AP. Veja na próxima imagem uma representação dos três principais movimentos do torneamento. Nela você pode ver o avanço, que é medido em milímetros por rotação, a profundidade, que é medida em milímetros, e também a velocidade de corte, que é medida em metros por minuto. Agora vamos falar sobre o movimento de avanço. Este é o movimento responsável por deslocar a ferramenta do torno ao longo de toda a superfície da peça, para que ela seja trabalhada em sua totalidade. O movimento de avanço é o movimento entre a ferramenta e a peça que, juntamente com o movimento de corte, possibilita uma remoção contínua ou repetida do cavaco durante várias rotações ou cursos da ferramenta. O movimento de avanço no torneamento, em geral, é contínuo. Em suma, é um movimento linear ou em confluência feito por uma ferramenta de corte durante a revolução da peça. É conhecido também simplesmente por avanço e pode ser encontrado com a sigla F. O avanço se dá em milímetros por rotação. Veja na próxima imagem como calcular o avanço, que se dá como avanço é igual ao comprimento usinado por minuto sobre a rotação do eixo principal, que seria a RPM. Isso vai dar um resultado em milímetros por rotação. Em resumo, com o torneamento é possível fabricar peças de formato cilíndrico que terão os mais variados destinos depois de confeccionadas. Durante esse procedimento
procedimento é utilizada uma máquina chamada de torno, que realiza um movimento linear para se deslocar na superfície da peça que está sendo confeccionada. Essa, por sua vez, realiza um movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo. Eu vou deixar na descrição para vocês um link do site da Mitsubishi para você treinar como fazer os cálculos. Existem inúmeros aplicativos que ajudam você a fazer os cálculos também. Você pode simplesmente baixar no seu app de aplicativos. Esse era o vídeo de hoje, espero que tenha lhe ajudado a aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Não se esqueça de curtir e também compartilhar e deixar as suas críticas nos comentários. Eu sou o Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.